A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que benção. Que esse ano de 2022, irmãos, como falamos no Salmo 79, né, que já era 2021. É o que nós desejamos a você, a vocês, louvado seja Deus, aqui do canal Curiosidades Bíblicas EV Marcelo. Que o Senhor desperte na sua, na minha, na nossa vida, irmãos, um desejo, que isso tem que existir em nós como cristãos, irmãos, de lermos, examinarmos a sua palavra, conhecermos, meditarmos mais e mais a palavra do Senhor. A Bíblia fala assim que o meu povo perece por falta de conhecimento, que não viemos perecer, irmãos, mas vencer, crescer, alcançar as vitórias de Deus, irmãos, a leitura bíblica da palavra, amém? Salmo 79, irmãos, salmo de 13 versos, aqui, salmo de Asaf, né? Aleluia. Vemos aqui, irmãos, oração por justiça contra os inimigos, né? Os irmãos vão ver depois, no próximo salmo que nós vamos gravar, o de número 80, né? Um título aqui, oração por restauração. Aí nós vamos entender a história aqui contada, relatada, lembrada por Asaf, irmãos, para o povo da geração dele e para nós aqui hoje, irmãos, desse acontecimento aqui, aleluia. O verso 1, irmãos, fala assim, ó Deus, os gentios vieram à tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras. Vamos ler até o 3, 4, irmãos. Deram os corpos mortos dos teus servos por comida, as aves dos céus, e a carne dos teus santos, as feras da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os enterrasse. Somos feitos opróbrio para nossos vizinhos, escárnio e zombaria para os que estão à roda de nós. Os irmãos vê aqui que Asaf, irmãos, ele fala da invasão que houve num determinado período pelos inimigos, irmãos, a qual, na invasão dos inimigos, irmãos, o templo, que era o lugar construído, feito para que o povo se reunisse para adoração, foi feito a pedras. Muitos morreram, irmãos, muitos morreram, a ponto dos inimigos entregarem os corpos daqueles mortos nas feras dos campos. E quantas atrocidades aconteceram, irmãos. E Asaf, como um homem, como um servo do Senhor, que buscava a integridade, buscava andar na presença de Deus, irmãos. Asaf, o que ele tinha no seu coração? A verdade. Ele tinha no seu coração, irmãos, compromisso com Deus. E ele sabia que o Senhor atendia, ouvia, respondia às orações daqueles que clamam a Ele, irmãos. Aleluia. Na geração atual que nós vivemos, irmãos, aqueles que são do Senhor, irmãos, porque muitos falam que são do Senhor, mas não são nada. Muitos falam que servem a Deus, irmãos, e é só de fachada. Mas os que servem a Deus, irmãos, de todo o coração, que buscam, não deixam de ser imperfeitos, falhos, irmãos. Eles creem no milagre, na providência, na cura, na ação de Deus. Aleluia. As pessoas, irmãos, podem até estar nos dias de hoje atuais, longe do Senhor, irmãos. Isso, eu falo, igreja no sentido do corpo de Cristo em geral, ou até mesmo, irmãos, aonde você frequenta, no templo, congrega, você pode ver, irmãos, muitas pessoas longe do Senhor, mas você está ali orando, irmãos. Isso que tem que ser mantido, que Asaf tinha, que temos que aprender, irmãos. A comunhão, a entrega, a fidelidade, honrar ao Senhor, buscar ao Senhor. Irmãos, pode todos se esquecerem de Deus, irmãos. Pode todos se esquecerem de estar com o Senhor, mas você não esquece, irmãos. Você busca, você clama, você ora. Aleluia! Você faz, nós fazemos, irmãos, igual Abacuque. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E o avivamento genuíno, irmãos, é pela palavra, é pela pregação, pelo ensino da palavra. Irmãos, nós temos que manter essa característica de Asaf, irmãos. Biblicamente sabemos, no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel, no livro de Daniel, irmãos, que o mal ia vir.
Jeremias chega até a dizer, irmãos, dá um exemplo ali da panela ferver em direção ao norte, que o mal ia vir do norte, irmãos, e ia abater o povo, ia destruir o povo, irmãos. E a Bíblia fala que o mal veio. Asaf, ele era considerado não só um levita, um homem de Deus, um profeta, como falamos aqui em alguns salmos anteriores, falando dele, citando outras referências, que ele era um profeta de Deus, irmãos, e ele falava aquilo que ele estava vivendo, acontecendo. Alguns até acreditam, irmãos, que esse Salmo 79 era um dos seus descendentes que escreveu. Não há base bíblica assim pra gente afirmar isso, irmãos, mas ele estava relatando algo que estava acontecendo, irmãos, ali. Nós vemos aqui que no verso 5 em diante fala assim, ó: até quando, Senhor? Acaso te indignarás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Nós vemos que nos Salmos, irmãos, mais de 12 vezes é citado essa palavra. Até quando? Dá a impressão, irmãos, você vendo o salmista aqui, Asaf, falando, cobrando isso de Deus, irmãos, mas nós sabemos pela Bíblia, irmãos, que o mal vinha no povo, o mal acontecia com o povo, irmãos, porque o povo deixava de obedecer, o povo deixava de ouvir a verdade, o povo deixava de dar crédito à verdade, o povo deixava de atender a voz de Deus, irmãos. Por isso que o mal entrava. Pessoas nos dias de hoje, irmãos, estão padecendo, estão sofrendo, estão sendo, irmãos, arruinadas pelo inimigo, irmãos, porque estão deixando de atender a verdade. Porque quem atende a verdade, irmãos, quem busca a vontade de Deus, irmãos, ele pode até ser afligido, ele pode até passar por sofrimentos, por tribulações, mas Deus o dá a vitória, irmãos. Tem dia, tem meio e tem fim a luta dele, mas quem larga, quem deixa, quem vira as costas para o Senhor, irmãos, ele tá, irmãos, perdido, desorientado, tá na mão do inimigo. O inimigo não tem misericórdia, irmãos. Deus tem misericórdia. Verso 6: derrama o teu furor sobre os gentios que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Asaf pedindo justiça, irmãos. 7: porque devoram a Jacó e assolaram as suas moradas. 8: não te lembre das nossas iniquidades passadas, previna-nos depressa as tuas misericórdias, para que não sejamos muito abatidos. Irmãos, Asaf tinha consciência que o povo, irmãos, queria. O povo tinha, irmãos, deixado ao Senhor, estava na prática do errado. Mas Asaf pedia misericórdia. Asaf pedia, irmãos, por justiça, pedia por socorro contra os inimigos. Asaf pedia, irmãos, que Deus perdoasse, que Deus não lembrasse da iniquidade do povo. Irmãos, nós, nos dias de hoje, temos que orar pela igreja, irmãos, pelo povo de Deus, principalmente por aqueles que não estão em compromisso com Deus, irmãos. Estão escandalizando a verdade, estão fazendo, irmãos, brincando com o nome do Senhor, irmãos, para que Deus tenha compaixão, Deus traga, Deus resgate, Deus salve, Deus mude, Deus limpe, Deus transforme a vida dessas pessoas, irmãos. Temos que fazer essa oração, aleluia, igual Asaf fazia, irmãos, para que o nome do Senhor, irmãos, não seja escandalizado, irmãos. E quando é escandalizado, irmãos, pessoas se afastam de Deus, irmãos. Isso é muito sério. Verso 9 fala assim: ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. 10. Porque diriam os gentios: onde está o seu Deus? Seja ele conhecido entre os gentios, diante dos nossos olhos, pela vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. Irmãos, Asaf pedia perdão por ele e pelo povo, irmãos.
Às vezes, parece até estranho isso, irmãos, mas parecia que até o povo não estava nem aí, irmãos, em reconhecer, em buscar o Senhor, mas havia alguém que orava, irmãos, havia alguém que clamava, irmãos. A Bíblia fala que a oração do justo pode muito nos seus efeitos, irmãos. Daniel, ali no capítulo 10, diz a palavra, ele orava e pedia perdão pelo pecado do povo, para que Deus fizesse mudar aquela história. Irmãos, você tem que orar. A igreja tem que clamar, nós temos que orar para que Deus mude o quadro, mude a história. Irmãos, se há hoje frieza, se há hoje, irmãos, um distanciamento das pessoas que falam que é de Deus para com o Senhor, irmãos, temos que orar para que Deus traga, Deus mude, Deus, através do Espírito Santo, convença o homem do pecado e do juízo, irmãos. Deus mude a maneira errada de pensar do povo, irmãos. E o povo comece a se voltar para Deus. Temos que orar, irmãos. Temos que clamar, irmãos. Temos que buscar o Senhor, irmãos. No verso aqui 10 fala: porque diriam os gentios, onde está o seu Deus? Zombando, cadê Deus na situação? Seja ele conhecido entre os gentios, diante dos nossos olhos, pela vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. Asaf pedia justiça de Deus, irmãos. Pedia que Deus abatesse os inimigos deles. Verso 11 fala assim, ó: chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte. Irmãos, Asaf sabia que o povo, que a pessoa que se distancia de Deus, irmãos, ele está sentenciado à morte, irmãos, e morte eterna, longe do Senhor por toda a eternidade. Irmãos, a Bíblia fala assim que é para a gente livrar aqueles que estão destinados à morte, através da oração, através, irmãos, de estarmos na presença do Senhor, repreender o inimigo, irmãos. Que aquela pessoa ouça a verdade, ouça a palavra e ela seja transformada, liberta pelo poder que há no nome de Jesus, irmãos. Verso 12 fala assim, ó: retribui aos nossos vizinhos 7 vezes tanto da injúria com o qual te injuriaram, Senhor. Asaf orava, irmãos. Asaf era um conhecedor da palavra. Asaf conhecia o que estava escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Leia lá, irmãos, todo o capítulo 28. Irmãos, Asaf conhecia as promessas. Também conhecia que havia ali escrito, né, 2, 3, 4 vezes mais a consequência do pecado. Asaf sabia disso e orava, irmãos, para Deus reverter o quadro. 13, para nós encerrarmos aqui, ó: assim nós, o teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração, cantaremos os teus louvores. Irmãos, Asaf buscava, Asaf entrava na presença de Deus, irmãos, para que Deus despertasse os verdadeiros adoradores, para que Deus trouxesse de novo, irmãos, para a presença dele aqueles que tinham compromisso com a verdade, aqueles que louvavam, aqueles que honravam, aqueles que serviam, independentemente da situação, independentemente da circunstância. Irmãos, que a minha, a sua oração nos dias de hoje, nesse ano de 2022 que estamos entrando, irmãos, seja essa: que Deus desperte, que Deus reavive a obra dele, que Deus faça, irmãos, que os verdadeiros adoradores se voltem ao Senhor, irmãos, e peçam esse avivamento, esse quebrantamento na vida das pessoas, irmãos, para que elas voltem-se para o Senhor, irmãos, voltem-se para Deus, para a sua palavra, e o honrem, o sirvam de todo o seu coração. Irmãos, que esse seja o desejo do meu e do seu coração nesse ano, que 2022 seja um ano diferente para a nossa vida espiritual, irmãos, para a igreja, nessa terra. Irmãos, a volta do Senhor está tão próxima, irmãos, que possamos levar isso a sério esse ano, irmãos, que possamos orar, nos colocar perante o Senhor, irmãos, e buscar algo novo para a igreja, orarmos, pedimos, irmãos, e Deus venha o fazer. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde. Um feliz 2022 para a sua vida espiritual, para sua casa, para sua família. É o que nós desejamos a vocês, a todos os inscritos aqui no canal, você que vai ver pela primeira vez, que o Senhor te abençoe, te guarde.
nos ajude a fazer essa obra, irmãos. Orando por nós. Nós oramos por vocês, aleluia, compartilhando esse link, deixando um joinha no canal para ele estar sendo bem visto e essa palavra alcance mais pessoas, deixando um comentário, irmãos, seja para nos ajudar a melhorar, seja para adorar o Senhor, pedido de oração. Faça isso, irmãos. Não é para nossa glória, não é aqui para nós, mas é para a glória de Deus, irmãos. É para o nome do Senhor ser glorificado, amém? É o que nós pedimos aos irmãos, a ajuda dos irmãos. Que Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus. A paz do Senhor.